Vamos hoje falar sobre a morte. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando, se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no YouTube, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/TV Rosa Mística e o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046. Mande a sua dúvida, sua sugestão, converse lá com a nossa querida Dani, a nossa secretária paroquial aqui. Muito bem, estamos no mês de novembro, não é? Embora já tenhamos celebrado aí finados, é sempre importante nós conversarmos um pouquinho acerca da morte, né? É um tema um pouco delicado para alguns, né? Algumas pessoas preferem não conversar sobre isso por traumas, por medo, por diversas outras circunstâncias, né? Outros já nem se importam, né? Conversam assim de boa, vamos dizer. Mas para nós, cristãos católicos, é importante nós sempre nos lembrarmos da morte, né? E o que é a morte? A morte, se formos considerar a sua existência, é a ausência da vida, né? Um ser vivente, né? Um ser humano, um animal, uma planta que existia, né, deixou de ter as suas faculdades mentais, né, deixou de ter ali o seu organismo funcionando. No caso de nós, animais, o nosso coração para de bater, o nosso cérebro para de ter as suas funções e nós então entramos em estado de óbito. Essa é a morte, né, quando nós nos desligamos dessa vida. E quando nós nos desligamos dessa vida, acontece então todo aquele processo que nós já sabemos com o nosso corpo, não é? Nós vamos ser enterrados, vamos virar memória para as pessoas rezarão por nós, rezarão missas, se lembrarão, chorarão a nossa partida, não é? Mas e a nossa alma, não é? A gente sempre pensa na morte corporal. São Francisco sempre dizia, né, que a morte é a nossa amiga, não é? E por que é a nossa amiga? Porque ela nos leva até Deus. Se não for pela morte, nós não conhecemos Deus, não é? Enquanto nós aqui vivos, nós temos uma ideia de Deus, nós participamos da Santa Missa, vivemos os sacramentos, mas é só através da morte corporal é que a nossa alma pode se ligar a Deus. Então, nós pensamos no nosso corpo nesse sentido, né? Nós estamos existindo, nós estamos vivendo, algumas pessoas sobrevivendo, mas enfim, devemos pensar nesse momento, né? Nesse momento do haver, como dizia Vinícius de Moraes, né? Nesse momento do haver, a hora do haver, momento da morte, quando nós sairemos dessa vida. E quando nós pensamos nesse sentido, é que nós devemos nos preocupar com a nossa alma, porque o nosso corpo já está fadado a voltar ao pó, não é? Tu és pó e ao pó hás de retornar. Toda quarta-feira santa nós escutamos isso quando nós participamos da missa de cinzas. Então o nosso corpo volta para o pó. E a nossa alma? A nossa alma vai voltar para Deus? Se nós estivermos em estado de graça, se nós estivermos em estado de amizade com Deus, a nossa alma voltará para Ele. É por isso que nós, né, no caso eu aqui, sempre falo, quando falo sobre os pecados, né, se nós temos os nossos pecados mortais, se nós estamos vivendo no pecado, se nós estamos vivendo uma vida longe, afastada de Deus,
como é que nós voltaremos para Deus? Santa Teresa dos Andes tem uma frase fantástica para esse momento. Ela fala assim: se nós nunca buscamos Deus em vida, por que nós vamos querer passar a eternidade com Ele? Então é um momento de nós refletirmos, né? Esse mês de novembro que nós sempre celebramos finados, nós vamos lá no cemitério, olhamos os nossos entes queridos que estão ali enterrados. Será que passa pela nossa cabeça, nossa, o próximo pode ser eu? Né? Ou então passa pela minha cabeça que um dia também eu vou estar aqui dentro enterrado? Ou então passa pela minha cabeça, será que as pessoas, né, vão cuidar de mim depois de morto, como eu cuidei das pessoas quando mortas? Não é? E a nossa alma, ela vai voltar para Deus? Se nós estivermos em estado de graça, voltará para Deus, não é? O Padre Paulo Ricardo que sempre fala assim, né? É importante nós sempre pensarmos no purgatório, né? Nós não almejarmos o céu diretamente, porque se nós almejarmos o purgatório, pelo menos, é uma certeza de que a nossa alma estará um dia junto com Deus. Mas vivamos a nossa vida, não é? Santo Afonso Maria de Ligório, um grandíssimo doutor da Igreja Católica, tem um livro magnífico chamado Preparação para a Morte. É um livro muito grande, né? Uma leitura um pouco densa, mas ali ele fala acerca de nós sempre termos a morte diante dos nossos olhos, né? O resumo do livro seria nessa frase: nós sempre contarmos com a morte diante dos nossos olhos. Porque agora eu estou gravando com vocês aqui, né? Estou aqui com a Duda, estou gravando esse programa. Eu não sei se de repente eu vou sair daqui e vou cair na escada ali e rachar a cabeça no chão. Ué. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o nosso próximo momento, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, estejamos sempre com a morte diante dos nossos olhos, né? Isso não é nada mórbido, isso não é ter essa morbidez de pensar na morte, não, é de nós sabermos que dependemos da morte para estarmos com Deus. E é esse pensamento que nós devemos ter. É pela morte que nós voltamos para Deus, não é? Então, também pensarmos um pouco a respeito dos nossos próximos, né? Não só pensar na nossa morte, mas também pensarmos na morte dos nossos entes queridos, né? Tem um grande filósofo, se não me engano, Epiteto, que ele diz que quando beijares a sua esposa ou quando beijares os seus filhos, lembra-te de que estás beijando seres mortais, né? E o que isso quer dizer? Ele não está querendo dizer para a gente se desapegar, para a gente pensar qualquer outra coisa, mas para nós pensarmos que um dia nós iremos perder os nossos entes queridos. Não é? No caso dos nossos filhos, é natural que eles nos percam primeiro. No caso dos nossos pais, eles pensam que eles irão primeiro. Então também pensar na morte nesse sentido da perca dos nossos entes queridos, mas perdendo, sempre pensando que estamos devolvendo os nossos entes queridos para Deus. É lindo quando nós participamos assim de um velório, né? Falar assim, é lindo participar de um velório, né? Mas quando a gente tem essa certeza de que aquele corpo que ali está, a alma que pertenceu àquele corpo está voltando para Deus, não é? Nós estamos devolvendo para Deus. Certa vez, e faz muito tempo, o Padre Antônio Maria, em uma entrevista, ele disse que tem uma foto muito linda do pai dele, onde o pai dele está no telefone, não é? O pai dele está no telefone assim e tem essa foto. E durante a entrevista ele falou que essa foto para ele é muito significativa, por quê? Porque é uma representação de alguém que está com Deus e de alguém que está intercedendo por ele, que ficou aqui na Terra, né?
Ele até disse assim, que é uma linha direta agora entre nós e Deus, ficou meu pai, ele falou, né? E essa foto com o telefone ficou bem representativa. É essa certeza de que nós estamos devolvendo os nossos entes queridos para Deus. E não menos importante, nós lembrarmos também que nesse domingo passado, nós celebramos a festa de todos os santos, não é? Que vem coroar esse pensamento meu aqui para o programa de hoje. Justamente por quê? Porque os santos são aqueles que passaram pelos tormentos da terra, são aqueles que passaram por tantas misérias, né? Pelo martírio, pela humilhação, e que hoje estão na glória de Deus, reconhecidos oficialmente como santos. Então, lembremos também aqui de São João Paulo II, que diz que sim, a santidade é possível a todos nós. Então, resumindo esse pensamento do programa de hoje, pensemos na morte, mas sobretudo pensando na morte, pensando na nossa alma, no nosso retorno para Deus. E juntamente com isso, pensando na nossa convivência com Deus aqui na Terra. Eu estou tendo uma convivência sadia com Deus, eu rezo, eu participo dos sacramentos, para que um dia a minha alma, passando pelo purgatório, né, possa chegar até o céu, que é o lugar de todos os santos. Santos esses reconhecidos pela Igreja oficialmente ou não, né? Bento XVI falava que a Igreja tem muitos santos que só Deus conhece o nome. E é justamente esses que passaram por todos os tormentos da vida, pelo purgatório, e hoje estão junto a Deus. Então, meus irmãos, esse programa não foi assim nada mórbido, né? Mais uma vez dizendo aqui para nós pensarmos na morte, aproveitando esse mês de novembro, no sentido religioso, no sentido espiritual. Olhemos a nossa alma, pensemos os nossos entes queridos, como que eu estou convivendo com eles, não é? Aproveitar os momentos com os nossos entes queridos, porque tudo isso aqui passa, não é? Todos nós vamos passar, eu vou passar um dia, meus pais irão passar, minha esposa irá passar, e que nós possamos nos encontrar todos na glória de Deus. A você que esteve conosco aqui nesse programa, nessa noite, o meu muito obrigado a todos vocês mais uma vez, que Deus possa abençoá-los, e até semana que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Fique com Deus e até lá!